inclusive, para a população de modo geral e também avanços na saúde. E é um aparelho auditivo com inteligência artificial que chega a Brasília para falar desse assunto que a gente conversa com o fonoaudiólogo Gleison Martins Barcelos. Gleison, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Tudo bom? Tudo jóia. Fala dessa novidade aí, dessa inovação. Como é que funciona esse aparelho auditivo com inteligência artificial? Certo. Esse aparelho é o primeiro aparelho auditivo com inteligência artificial. É uma inovação no mercado, né? E esse aparelho auditivo, ele vai trabalhar com a audição e a saúde do paciente. Como isso? Através de quê? Primeiro, a perda auditiva, ela está conectada a outras condições de saúde também. Quem tem uma perda auditiva e não é tratada, começa a ter isolamento social, ansiedade, depressão, um declínio cognitivo. Então, a utilização o mais rápido possível, o mais breve possível de aparelhos auditivos é muito importante. Então, esse aparelho ele veio agora com as seguintes características. São 3 características importantes. Ele tem uma antena, dupla antena, são 2 antenas no aparelho. Ele tem um sensor de inércia e ele tem a inteligência artificial. São 3 pontos completamente novos em aparelhos auditivos. Então, primeiro, essa antena. Para que serve essa antena, né? Ela traz uma melhora da realidade auditiva com os recursos aprimorados para tornar a amplificação mais real. Como é que seria isso? Essa antena, ela trabalha de um ouvido para o outro. Os 2 ouvidos, eles conversam entre si. Então, ele faz o quê? Ele reduz ruído do ambiente, que é um problema para quem usa aparelho auditivo. Se ele está exposto a ruído ambiental, fica mais difícil a compreensão na comunicação quando ele está falando só com uma pessoa ou até mesmo em grupo, né? Ele reduz os sons de interferência dos 2 lados, porque ele faz com que essa localização do som seja melhor. Então, exemplo, eu uso o aparelho auditivo, eu estou conversando com você, nós estamos numa festa. Então, ele percebe que você está na minha frente, ele vai reduzir os ruídos laterais e vai ver que o que está na minha frente é fala, ele vai dar uma amplificada nessa fala. E sempre percebendo os sons que estão acontecendo dos 2 lados. Ou seja, torna a questão da audição mais multifacetada, consegue captar diferentes sons por meio da inteligência artificial. Isso, e mais direcionada mesmo. Isso é a mais importância. Porque os pacientes sempre reclamam de quê? Eu escuto, eu só não entendo. Então, se eu tenho ruídos competitivos como pano de fundo, isso vai dificultar mais ainda. Então, ele direciona mais para essa conversação, para a fala mesmo. Deixa o som mais limpo, né? Isso. Agora, sim, pois não, continue. O outro ponto dele de inovação é o sensor de inércia. É o primeiro e único aparelho auditivo no mundo que tem um sensor implantado no próprio aparelho auditivo, certo? E o que ele faz? Ele detecta a queda e sistema de alerta. Então, o paciente é usuário de aparelho auditivo e aí ele caiu. Ele caiu, se em 60 segundos ele não sai daquela posição, já tem conectado 3 telefones que ele irá entrar em contato para avisar que a pessoa está em queda e ainda mostra a localização desse paciente, aonde ele está. Certo? E paciente idoso, ele é muito frequente. O paciente com uma certa idade, ele é 3 vezes mais sujeito a ter queda. Então, isso acontece com muita frequência. Por isso, esse sensor no próprio aparelho auditivo. Entendi. Certo? Certo. Fora esse sensor de queda, não é só para queda. Também se o paciente está passando mal. Ele, através de um toque no aparelho auditivo, ele consegue também se comunicar com 3 celulares avisando que ele está passando mal. Ok? Você ia fazer alguma pergunta antes que eu... Não, você tá detalhando aqui todas as funcionalidades, né, que tem esse aparelho usado por meio da inteligência artificial. O que mais? Fique à vontade de você perguntar, tá? Claro. No decorrer do que eu estou explicando. E vem o terceiro, que é a inteligência artificial em si. Ele faz um rastreio das atividades físicas e cognitivas
do paciente. É o primeiro aparelho que acompanha a saúde do cérebro e do corpo, tá? O que ele faz? Como é que é isso que ele faz? Por que a gente tem esse sensor? Esse sensor, ele vai monitorar, motivar e pontuar essas atividades. Porque estudos mostram que se você, durante 5 dias na semana, cada dia você fizer 30 minutos de atividade física, pode ser uma caminhada, né? Você reduz 50% do risco de diabetes, 66% do risco de câncer de próstata, 60% do risco de câncer de mama, 43% do risco de AVC, 60% do risco de câncer de colo do homem, Alzheimer, demência e depressão. Então, a atividade física é um benefício para todos nós, né? Então, o que ele faz? Primeiro, ele faz uma pontuação corporal. Ele vai detectar quantos passos você deu e as atividades que você fez, exercícios, se foi exercício com ritmo, caminhada, corrida, dança. Também ele vai verificar os movimentos de você sentar, levantar. Então, está vendo se esse paciente ele está se movimentando, tá certo? Também ele vai verificar e colher os batimentos cardíacos do paciente. E a terceira pontuação é a pontuação cognitiva, o tempo de uso. Por quê? Quanto mais o uso do aparelho auditivo, melhor. Estudos hoje mostram que, no mínimo, 10 horas para o uso do aparelho auditivo, para ele estar estimulando esse processamento auditivo. Certo? Outra questão cognitiva é o compromisso, a porcentagem de situações que ele vai ter de dificuldade ou de facilidade no dia a dia, na conversação. E a escutativa, o que é isso? A mudança de ambiente. Então, o somatório da pontuação corporal, os batimentos cardíacos e a pontuação cognitiva, esse somatório vai dar a pontuação que dará o índice de bem-estar desse paciente. Então, eu vou poder monitorar para ver se esse paciente está fazendo atividades para melhorar o cognitivo, com isso vai melhorar também a compreensão de fala, o entendimento, as atividades, a memória, o direcionamento de som. Tudo isso está implícito nessa análise que a gente está fazendo. Ô Gleison, e o quão essa tecnologia está acessível hoje em dia? A gente sabe que o desenvolvimento tecnológico nem sempre está tão acessível assim, às vezes valores muito exorbitantes. Qual é o nível de popularização hoje desse aparelho auditivo com inteligência artificial? Certo. Nós teremos agora, no dia 29, o lançamento aqui em Brasília do equipamento. Então, no dia do lançamento é que eles vão dar para a gente o valor real que vai ser o equipamento, certo? Só que existem recursos hoje para pessoas que não têm condições, porque são equipamentos relativamente caros, né? Mas tem recursos como, existe um chamado BB Acessibilidade, é pelo Banco do Brasil, você pode dividir um aparelho auditivo de 4 a 60 meses. Não existe IOF e os juros é de 0,41, então é bem baixo. Então tem parcelas de 100 e pouco, de 90 e poucos reais. Mas o preço mesmo vai ser dado no dia 29, que nós vamos ter um evento de lançamento do equipamento aqui em Brasília. Legal. Novidade tecnológica que está chegando em Brasília, a tecnologia facilitando também, melhorando a nossa saúde e qualidade de vida. Gleison Martins Barcelos, fonoaudiólogo, falando sobre a chegada em Brasília do primeiro aparelho auditivo com inteligência artificial. Você ia dizer alguma coisa? Isso. Esse aparelho também, ele possui uma tradução para 27 línguas. Então eu tenho um aplicativo no celular, aonde posso escutar até 27 línguas diferentes e ele vai traduzindo para o meu ouvido. Aí você pode até falar, mas isso a gente tem no tradutor, né? Eu posso ter isso no tradutor no meu celular, mas é diferente, porque ele joga